Olá, meus alunos. Vamos começar o nosso curso pensando um pouco na revisão sobre rede de computadores. Pois bem, o objetivo dessa introdução não é fazer um curso explicando tudo sobre redes, né? Eu acredito que vocês já tenham um bom domínio sobre redes. A ideia aqui é apenas relembrar os conceitos básicos para que a gente possa dar início ao estudo de segurança da informação mais confortavelmente. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai estudar aqui, que eu vou revisar com vocês, é o conceito do modelo TCP/IP. Esse vai ser o carro-chefe da nossa segurança da informação, do estudo de segurança da informação. É óbvio que a gente precisa entender como aplicar segurança em todas as camadas que estão aqui do modelo TCP/IP. Se a gente aplicar segurança nessas 4 camadas desse modelo, a gente fecha basicamente a segurança sobre o trânsito das informações. Mas para isso a gente precisa ter um bom conhecimento sobre a arquitetura desse TCP/IP. Então vamos dar uma olhada aqui como ele funciona. Bom, a camada mais abaixo que nós temos aqui é exatamente a camada de link de dados. Essa camada ela é responsável por administrar toda a parte de hardware do nosso computador. Toda a questão de cabeamento, placas de rede, switches, são administradas exatamente por essa camada do modelo TCP/IP. Vários protocolos são criados para criar essas regras de administração dessa camada. Alguns protocolos são muito famosos. Vocês provavelmente já ouviram falar de vários deles. Por exemplo, o protocolo Frame Relay, é um protocolo muito conhecido para comunicação ponto a ponto a longa distância, muito usado, por exemplo, em LPs de transmissão via telefonia. São os links dedicados da telefonia. Isso também se aplica em alguns casos em redes comutadas, onde o mesmo meio físico é compartilhado entre várias redes simultaneamente. Normalmente, os cabos de par metálico a longa distância fazem uso desse tipo de tecnologia de link de dados, os frame relays. Outro que certamente vocês já ouviram falar, deixa eu usar uma retinha aqui para ficar mais bonitinho. Outros que certamente você já ouviu falar é o protocolo PPP, de peer-per-peer, que é, na verdade, um protocolo muito utilizado para modems. Então, os modems de telefonia oferecidos por empresas, companhias telefônicas que oferecem comunicação, ou até mesmo provedores que fazem uso de fibra ótica, que fornecem um modem ou cabo coaxial, que fornecem um modem para vocês, normalmente fazem uso desse tipo de tecnologia aqui, que é a tecnologia ponto a ponto. Ela tem uma característica que é a capacidade de ligar apenas 2 pontos. É um protocolo mais simples, mais simplificado, mas funciona muito bem para unir apenas 2 pontos. Tá certo? E o último protocolo, deixa eu substituir isso aqui para ficar mais bonitinho. E o último protocolo que eu vou mostrar aqui, que é interessante vocês saberem, e que certamente já ouviram falar, é o protocolo Ethernet. Esse protocolo é comumente usado nas redes, nas LANs, né, nas Local Access Network. Eu vou anotar aqui. Né? Então, essas redes locais normalmente fazem uso... Vou tirar isso aqui. Essas redes locais normalmente fazem uso dessas conexões multiponto. Tá? Então, a característica da Ethernet, nesse caso, é ela ter essa propriedade de unir redes multipontos. Exemplos de rede que a gente encontra, por exemplo, no laboratório do Instituto Federal, a gente sempre tem um elemento concentrador nessa rede, um hub ou um switch, e vários nós ligados a esse elemento concentrador.
Cada um possui um endereço de hardware, cada placa possui um endereço de hardware, e o próprio switch administra a distribuição dessas informações entre os vários nós dessa rede. Esse padrão nós chamamos de padrão Ethernet. O meu computador aqui, que está conectado a um switch que eu conectei na minha casa, faz uso exatamente desse padrão. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Então vamos lá. Vamos ver as minhas interfaces de comunicação aqui no meu computador. Olha lá. Essa primeira interface que a gente está vendo aqui, ó, essa primeira interface aqui, ela é uma interface Ethernet. Tá? Eu posso ver isso, pois aqui embaixo eu posso ver exatamente a tecnologia do protocolo utilizado, padrão Ether, que é uma abreviação de Ethernet, e logo em seguida aqui a gente vê o endereço de hardware dessa placa, da placa desse computador. É interessante notar que para que haja uma rede multiponto, o switch precisa identificar cada nó dessa rede para enviar os pacotes exclusivamente para esse nó. Por isso é importante que se tenha esse endereço exclusivo para cada placa. Inclusive a minha placa wireless, que seria essa aqui de baixo, né, ela também pertence ao mesmo padrão Ethernet, e a gente pode ver que ela possui um endereçamento diferente da minha placa cabeada. Né? Como eu estou utilizando uma conexão aqui cabeada, a gente pode ver que a minha placa wireless não possui endereço de rede, que eu vou falar mais à frente. Né? Mas a gente já pode ver aqui que ela pertence ao mesmo padrão Ethernet. Pois bem, o padrão Ethernet, então, ele é responsável pela linkagem dos dados do meio físico, ou seja, os dados que chegam pela parte física seriam os cabos, fibra óticas, redes sem fio. Tudo isso é determinado pelo link de dados em um desses protocolos específicos aqui. No caso, a gente vai estudar o Ethernet porque é o protocolo que vocês mais vão se deparar ao longo da carreira de vocês. Eventualmente, a gente vai falar um pouco também sobre o protocolo PPP em certo momento, devido à necessidade da nossa região em conexões de internet. Tá certo? Vamos dar uma olhada, então, no modelo de internet. Pois bem, pessoal, aqui nessa figura a gente já pode observar que acima da camada de link de dados, a gente tem uma camada de internet. Essa camada aqui ela é responsável por administrar o endereçamento da nossa rede. Para isso, a gente utiliza um protocolo de internet chamado Internet Protocol, ou IP, ou simplesmente protocolo IP. Esse protocolo, que dá nome, né, ao modelo que a gente está estudando, ele é importantíssimo para a gente entender o endereçamento da rede. Ele é sempre composto por 4 octetos. Vamos dar uma olhada aqui no meu computador para a gente ver o endereçamento dele. Olha lá. Então, voltando aqui para a minha tela do terminal, a gente pode ver que a minha máquina, né, a minha placa de rede que possui essa conexão Ethernet, ela possui 2 endereçamentos de rede aqui. Né? O endereçamento IP na sua versão mais antiga, IPv4, e um endereçamento na sua versão IPv6, que basicamente é a mesma coisa, porém o endereçamento é maior. Tá? Ele permite que você coloque mais máquinas dentro da mesma rede. Mas o mais comum é a gente ainda lidar bastante com esse endereçamento IPv4. Então a gente vai trabalhar inicialmente com ele e depois eu vou fazer uma fala explicando as diferenças em relação ao IPv6 num próximo vídeo. Muito bem,
a gente pode perceber aqui que no caso do IPv4, a gente sempre tem um endereçamento IP, que são feitos por esses 4 octetos aqui, esses 4 números, seguido obrigatoriamente de uma máscara também composta por 4 números. Bom, para exemplificar o que eu estou falando, eu criei aqui um modelo no Core para a gente poder visualizar melhor. Olha lá, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um pequeno hub, né? Esse pequeno hub aqui, ele conecta essas 3 máquinas numa única rede local, numa única LAN. E a gente pode observar que cada terminal desse também possui um endereçamento IP composto pelos 4 octetos, 4 valores que eu falei anteriormente, seguido de uma máscara. A máscara aqui está representada de forma diferente do que nós vimos aqui no meu terminal. Deixa eu voltar lá no terminal. Olha lá, no terminal a gente pode ver que a máscara ela é representada por 4 valores também, enquanto aqui no simulador ele foi representado apenas por um número. Mas esse número representa exatamente aquela máscara da mesma forma, é só uma outra forma de representar os mesmos valores. Esse barra 24 aqui também significa 255, 255, 255, igual ao que a gente viu lá no terminal. Essa questão da máscara, ela é fácil de mostrar para vocês devido à conversão em binário. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Vamos pegar aquele caso do endereço daquela máquina, que ela tinha um endereçamento IP como sendo 10.0.0.20/24. Vamos primeiro entender aqui por que esse 24 aqui é a mesma coisa que aquele 255, 255, 255. Bom, se a gente converter 255 para binário, a gente vai perceber na conversão direta que 255 ele é igual a 8 valores 1. Pronto. Isso aqui em decimal é a mesma coisa que isso aqui na base 2, em binário. Bom, se a gente observar aqui, nós temos 8 uns. Bom, se eu tenho 255 3 vezes, né, que é o caso do endereço 255.255.255.0, a gente vai perceber que cada 255 desse corresponde a 8 uns, porque é a conversão de 255 para binário. Portanto, como eu tenho 3 grupos de 255, eu tenho 3 vezes 8 uns. Então, eu tenho 24 uns. Então, essa máscara é uma outra forma que a gente tem exatamente de representar esses 8 uns aqui, né? Esses 8 uns 3 vezes. Tá? Então, 3 vezes 8, 24, é a mesma coisa que 255, 255, 255.0. Então, é muito comum a gente encontrar a representação da máscara feita dessa forma, com apenas um valor. É uma forma mais simplificada de representar a máscara. Então, por exemplo, se a gente encontrar uma máquina com o endereço IP 10.0.20/16, a gente sabe que a máscara, nesse caso, é a mesma coisa que 255.0.0. Por quê? Porque nesse caso eu vou ter 16 uns, 8 mais 8 aqui.
8 uns desse primeiro, 255, aqui, né? 8 uns desse primeiro, 255, mais 8 uns desse segundo, 255. Pois bem, tendo o endereço IP e tendo a máscara, a gente pode calcular o endereço da nossa rede. Isso é importante, pois todos os computadores, eles precisam, para que eles possam se comunicar, eles precisam estar na mesma rede. Tá? Então vamos ver como é que é feito esse cálculo do endereçamento IP. Deixa eu apagar aqui. Liberar um espaço aqui para a gente. Vamos supor exatamente essa rede. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Vou botar o 24 de novo aqui. Então, essa é aquela máquina. Esse endereço aqui corresponde ao endereço IP daquela máquina que a gente viu lá no simulador. Como que eu descubro qual é o endereço de rede? Basta a gente converter tanto o endereço IP quanto a máscara para binário. Então, o endereço 10 aqui, se eu converter para binário, eu vou ter isso é o 10, o 0 mais um 0 e o 20. Vou passar por cima aqui da figura, mas não tem problema. 20 é 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Pronto, isso é 20 em binário. Muito bem. A máscara convertida, né, são 24 uns, então eu vou botar aqui 24 uns. Mais 8. Bom, já tem os 24 uns, o restante é 0. Tá? Então basta colocar 0 aqui. Vou melhorar isso aqui. Ok. Uma vez que eu fiz isso, o que o computador vai fazer? O computador vai pegar esses endereços convertidos para binário e vai fazer o que nós chamamos de operação E. Ele vai fazer uma operação E, ou AND, que a gente já viu lá na nossa disciplina de lógica. O E, como vocês devem lembrar, o E, toda vez que tem um 0, ele sai 0. Então, aqui, na verdade, é 0, 0, porque tem 0 em cima, né? 0, 0. Aqui só tem 1, então dá 1, 0, 1, 0. Aqui vai dar tudo 0, porque é tudo 0 em cima. Novamente, tudo 0. E aqui eu vou conseguir aqui, ó, 0, 0, 0. Aqui tem 1 em cima, mas tem 0 embaixo. Então, vai continuar dando 0, 0, 0, 0, 0. Ora, se eu observar e transformar de volta para o endereço em decimal, a gente vai ver que isso aqui não se alterou, então ele vale 10, 0, 0, 0. Esse endereço aqui, que a gente obteve agora, esse endereçamento aqui, é o que nós chamamos de endereço de rede. Ok?
todas as máquinas precisam ter o mesmo endereço de rede. A próxima máquina que está lá, vamos olhar a próxima máquina que está lá. Ó, seria essa aqui, 10.0021. Seria essa máquina aqui. Se a gente fizer a mesma conta, vou apagar aqui, ó. No caso aqui ela altera esse último valor aqui, que não é mais 0. Ele passa a ser 1. Pois bem, se a gente converter esse cara para 1, a única coisa que vai alterar aqui no endereçamento é que esse último bit aqui não vai ser 0, ele vai ser 1 também. Mas mesmo assim, como está fazendo um E com 0, também vai dar 0 aqui. Isso significa que se eu calcular o endereço de rede baseado nesse IP, vou obter o mesmo endereçamento de rede que nós temos aqui. Portanto, essas duas máquinas, tanto a 10.0020 quanto a 10.0021, estão na mesma rede de computadores. Ah, Kiko, tudo bem, já sei calcular o endereço de rede. Mas outra informação importante que a gente precisa determinar aqui é o cálculo do endereço de broadcast. O broadcast na verdade, é o último endereço da rede. Não necessariamente esse último endereço tenha que ser o broadcast. Em geral, a gente determina que esse endereço é o endereço de broadcast. O endereço de broadcast, na prática, é o endereço em que as máquinas conseguem se comunicar com todas as máquinas daquela mesma rede. Então, se um computador precisa mandar uma informação para todos os outros computadores da rede, ele faz isso utilizando esse endereço de broadcast, que, em geral, é o último IP válido da nossa rede. Como é que eu calculo esse último endereço válido? Bom, aqui a gente aprendeu a calcular o endereço de rede. Para calcular o endereço de broadcast não é muito diferente não. Eu vou manter o endereço IP aqui, que eu já desse computador. Eu vou apenas apagar aqui o cálculo aqui do endereço da máscara e o cálculo da rede para a gente ver uma coisa aqui, ó. A máscara, o que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar ela e vou inverter. Aqui no caso eram 24 uns, passam a ser 24 zeros. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 zeros. E aqui eram 8 zeros, passam a ser 8 uns, porque a gente inverteu a máscara aqui, bit a bit. Beleza. Outra coisa que a gente vai fazer diferente aqui é, ao invés de calcular o endereço, vou apagar esse pontinho aqui. Ao invés de calcular o endereço usando o operador E, a gente vai agora utilizar o operador ou OR, lógico, né? A gente sabe que o OR, ele funciona assim, se tiver um desses caras aqui com valor 1, vai sair 1. Então aqui eu tenho 2 zeros, 0, 0, 0, 0. Aqui eu tenho pelo menos um deles com valor 1, então sai 1, 0, 1, 0, ponto, 0, 0, 0, 0, 0, ponto, 0, 0, 0, 0. Olha lá, um monte de zeros aqui, ponto. E aqui, como toda essa parte de baixo aqui da máscara é 1, tudo isso aqui vai sair com valor 1, porque pelo menos um deles vai ser 1. Beleza. Se a gente converter de volta para decimal, a gente vai ver que esse cara vale 10, esse aqui vale 0, esse aqui vale 0 e esse aqui vale 255. Ficou em cima aqui do pretinho aqui, ficou ruim de ver.
esse cara vale aqui, esse monte de 1s vale 255. Pois bem, a gente já viu que o endereço de rede, né, vou até anotar aqui em cima, ó, o endereço de rede era 10.0.0.0 e o endereço de broadcast, que é o último endereço válido nessa rede, é 10.0.0.255. Tá? Então, esses são os cálculos necessários para a gente descobrir qual é o endereço de rede e qual é o endereço de broadcast. Fácil, né? Qualquer endereço que esteja entre 10.0.0.1 e 10.0.0.254, ou seja, à frente desse e antes desse, são endereços da mesma rede. A gente pode utilizá-los para computadores, né? Como aqui nós temos 256 endereços, porque o 0 também é um endereço, de 0 até 255 tem 256, eu tenho 254 máquinas. Por quê? Porque, na verdade, são os 256 endereços, seriam os 256 endereços, menos os 2 endereços de rede broadcast que eu estou utilizando. Então, eu posso colocar nessa rede até 254 computadores. Então, a máscara aqui, ó, ela é realmente um elemento fundamental aqui da nossa rede. Por quê? Porque graças a essa máscara aqui, eu consigo determinar quantos computadores eu vou colocar na minha rede. Dependendo da máscara que eu utilizar, eu posso colocar mais ou menos computadores nessa rede, porque é ela que vai determinar o primeiro e o último endereço dessa rede. Qualquer coisa aqui no meio, eu consigo colocar como terminal. Por isso, lá naquele arranjo, vamos voltar lá para o simulador. Por isso é que aqui nesse arranjo, né, de computadores, a gente consegue verificar que essas máquinas aqui estão na mesma rede. Tá? Se eu startar esse simulador aqui, pois bem, se eu startar esse simulador aqui, a gente vai poder abrir um desses terminais. Vou abrir o terminal desse meu amigo aqui. Olha lá. É como se eu estivesse na frente desse computador e eu vou poder fazer uma conexão, um teste de conexão, como um ping, para essa outra máquina que está aqui, o 10.0.0.22. Então, deixa eu olhar aqui o meu endereço, ifconfig, olha lá, esse computador é a máquina, podemos ver a interface dele, a Ethernet aqui, o endereço dele é 10.0.0.20, a gente vai fazer um teste de conexão para 10.0.0.22, que seria o outro endereço IP, e ele vai responder. Né? Pois bem, se eu parar aqui esse simulador e colocar uma outra máquina, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos colocar um outro computador aqui. Vamos ligar ele na nossa rede. O próprio sistema atribuiu um endereço IP, mas só que eu vou trocar esse endereço aqui e vamos botar ele com um endereço diferente, acima daquele 10.0.0.255, que seria o último endereço válido, né? Vou até tirar esse IPv6 aqui. Vamos botar aqui o endereço como sendo 10.0.1.23. A gente pode ver que esse endereço ultrapassa. Se o primeiro endereço era o 10.0.0.0 e o último era o 10.0.0.255, esse 10.0.1.23 está acima do 10.0.0.255. Né? Então, vou aplicar aqui. Isso quer dizer que essa máquina está fora da rede. Vamos startar novamente o simulador. E vamos ver o que acontece aqui. Ó.
vou fazer um ping, só que agora, vou chegar esse terminal para cá, eu vou fazer um ping, só que agora eu vou fazer para essa máquina aqui, que é o 10.0.0.1.23. Olha lá, o que está acontecendo? Não há resposta. E ele ainda diz o seguinte, que a máquina de destino está inalcançável. Isso acontece por quê? Porque ele está tentando fazer uma conexão com uma máquina que está fora do endereço, fora do alcance desse terminal. Tá? Portanto, ele não conseguiu estabelecer a conexão como é simples, como ele faz aqui para o 10.0.0.22, que ele tem a resposta, porque está na mesma rede. Para a gente poder ligar essa máquina com outro endereço até esse terminal, a gente vai precisar colocar aqui um roteador. Tá? Então, o foco agora do próximo vídeo é a gente entender como funciona os roteadores dentro da rede.